Eu me chamo Helena, mas para meu pai, Dr. Augusto, eu sempre fui apenas a filha da farinha. Aos 36 anos, esse apelido ainda ecoava em minha mente, mais alto do que qualquer elogio ou sucesso que eu pudesse ostentar. Ele era um juiz federal de prestígio, daqueles que exalam poder e formalidade, um pilar da alta sociedade carioca da Zona Sul, onde a reputação valia mais do que o ouro. Nossa família, enraizada na tradição de advogados e médicos, tinha uma única métrica de valor: o status e o sobrenome. Meu irmão mais velho, Bernardo, era o herdeiro natural, um cirurgião renomado, o filho de ouro, cujo caminho pavimentado pela aprovação paterna nunca conheceu desvios. Eu, no entanto, escolhi um caminho que meu pai considerava uma aberração, uma vergonha social: a culinária. Não a alta gastronomia francesa ou italiana que ele apreciava em seus jantares de gala, mas a culinária raiz brasileira. Eu me aprofundei na comida de quintal, no sabor da feijoada de beira de estrada, no acarajé de tabuleiro e nas receitas de Minas Gerais que ele rotulava com desdém como comida de pobre e coisa de rua. A tensão entre nós era a trilha sonora da minha vida. Cresci na Vila Isabel, um bairro tradicional, mas me mudei para a formalidade fria da Gávea quando meu pai ascendeu socialmente, levando consigo o desprezo pela simplicidade. Minha mãe, Lúcia, uma figura elegante, mas eternamente silenciada, tentava mediar, mas seu olhar de pena era quase pior que o sarcasmo do meu pai. Ela acreditava que eu deveria ter escolhido direito para ter uma vida decente. O clímax dessa rejeição veio 3 anos antes, na reunião de Natal. A casa estava repleta de tios, advogados e juízes que falavam sobre jurisprudência e fundos de investimento. Eu tentei timidamente apresentar a ideia de um projeto de sustentabilidade para pequenos produtores de farinha no Nordeste, uma iniciativa que combinava meu amor pela comida com um impacto social real. Meu pai me interrompeu no meio da frase, o sorriso condescendente nos lábios que eu conhecia tão bem. Ele bateu o punho na mesa de jacarandá, o som ecoando pelo salão. Helena, ele disse, a voz cheia de desapontamento que beirava a raiva. Você brinca de cozinhar, de bancar a revolucionária social. É um hobby caro. Você nunca terá a disciplina, a visão de negócios, a seriedade para construir algo sólido na vida. Seu destino é ser uma cozinheira simpática que no máximo abrirá um bistrô falido. Eu te digo agora, com todos aqui como testemunhas, você nunca terá nada de valor para trazer a esta família. Naquele instante, não senti tristeza. Senti algo gelado e cortante se formar dentro de mim. Não era o desejo de provar que ele estava errado, mas a certeza de que a minha vingança não seria financeira, mas sim de valor. Uma inversão completa do que ele definia como sucesso. Deixei o Rio de Janeiro dias depois, sem um adeus, levando apenas as panelas de barro que herdei da minha avó e a maldição do meu pai como o meu verdadeiro mapa. Mudei-me para São Paulo, a capital da Selva de Pedra, com a promessa silenciosa de que, na próxima reunião de família, eu traria algo que o faria engolir cada palavra de desprezo. O que ele não sabia é que, antes de trazer o silêncio, eu primeiro teria que construir um império a partir da comida de pobre que ele tanto desprezava. E que esse império estava prestes a colidir com a vida perfeita que ele tanto protegia. Meu destino não estava mais nas panelas, mas no algoritmo. A primeira fase da minha vingança silenciosa foi a reengenharia completa da minha paixão. Em São Paulo, eu não abri um bistrô. Aluguei uma pequena cozinha industrial no bairro da Mooca, longe da elite, e mergulhei na junção improvável de raiz e algoritmo. Meu projeto não se chamava restaurante, mas sim a Raiz Forte. Uma food tech especializada na entrega ultra-rápida de pratos regionais brasileiros autênticos, mas com um toque de perfeição técnica. A ideia era simples, mas brutalmente executada. Desconstruir a logística da comida de rua e do comfort food, aplicando-lhe a eficiência e a escalabilidade do machine learning. Eu cataloguei centenas de receitas tradicionais, desde o vatapá cremoso do Nordeste até o tutu de feijão de Minas Gerais, e usei modelos preditivos para otimizar o tempo de preparo, a cadeia de suprimentos, trabalhando diretamente com pequenos produtores, exatamente o que meu pai havia zombado. E a roteirização de entregas para garantir que o prato chegasse à mesa do cliente com o frescor de quem acabou de sair do fogão a lenha. As primeiras semanas foram um inferno de 18 horas de trabalho. Dormia no chão da cozinha, com o cheiro de coentro e pimenta do reino me servindo de despertador. Investi minhas economias e um empréstimo arriscado na tecnologia de ponta para controle de temperatura e qualidade. Meu pai pensava que eu estaria de volta ao Rio em 6 meses,
humilhada e buscando um emprego em algum hotel de luxo. Ele estava terrivelmente enganado. A filha da farinha estava se transformando na chefe raiz, um pseudônimo que adotei e mantive em segredo absoluto, construindo uma aura de mistério em torno da marca. Ninguém sabia quem eu era, apenas que a comida era inacreditável e o serviço impecável. O negócio explodiu em 1 ano. As filas virtuais para o almoço eram lendárias. Críticos gastronômicos internacionais, cansados da mesmice fusion, vieram a São Paulo e ficaram obcecados pela autenticidade e pela qualidade técnica. Meu pai, em sua bolha de elite, só via o noticiário jurídico e econômico. Ele não lia blogs de culinária, nem revistas de tendências de consumo. Ele não sabia que a Raiz Forte havia se tornado um case de sucesso de food tech, avaliada em dezenas de milhões. Uma startup que revolucionava o mercado de delivery em grandes capitais. A minha identidade, a chefe raiz, era o segredo mais bem guardado do universo gastronômico brasileiro. Essa descrição era essencial para a minha vingança. Eu não queria que ele soubesse do meu sucesso pela imprensa. Eu queria que ele sentisse o peso do meu sucesso, a solidez que ele disse que eu nunca teria, no momento mais vulnerável dele. A preparação para o grande retorno começou quando recebi o convite para a reunião anual de família, que naquele ano seria realizada no casarão de veraneio do meu pai em Búzios, na praia de Jeribá, em pleno feriado de finados. A data era simbólica. Ele queria reunir o clã para passar a régua em alguns assuntos delicados da família. O tom do e-mail de minha mãe era tenso, cheio de entrelinhas sobre problemas inesperados na fundação jurídica de caridade que meu pai presidia e sobre como alguns investimentos não foram tão sólidos quanto o esperado. A crise dele era o meu palco. Eu não respondi ao convite. Em vez disso, dei início à fase 3. A consolidação estratégica. Eu tinha o dinheiro, a tecnologia e o reconhecimento, mas faltava o impacto direto no universo dele. Meu irmão, Bernardo, o cirurgião de sucesso, mantinha uma clínica de luxo na zona sul do Rio, em sociedade com um amigo de infância, Dr. Paulo. O Dr. Paulo era conhecido por ser o principal benfeitor da Fundação Augusto, a instituição que estava sob escrutínio. Meu pai, por sua vez, estava desesperado para garantir o apoio de um influente senador federal em Brasília, cuja aprovação era crucial para o desfecho de um processo administrativo que poderia manchar sua reputação e atingir seu cargo. Descobri, através de um analista de mercado que contratei, que a empresa de logística que meu pai usava para a fundação e para o transporte de documentos sigilosos, a Transglobal Rio, estava à beira da falência, afundada em dívidas e escândalos de gestão, e era controlada por um primo distante que havia hipotecado o ativo principal, uma série de galpões de distribuição no Porto do Rio, cruciais para a logística da cidade. Eu não queria o dinheiro, eu queria o poder sobre a logística que ele usava, e a prova de que a minha visão de negócios, focada em eficiência e em pessoas, era superior à arrogância dele. Na semana anterior à reunião, enquanto meu pai tentava desesperadamente um empréstimo para cobrir as perdas da fundação, a Raiz Forte fez uma oferta irrecusável e sigilosa ao primo endividado. A aquisição total e imediata da Transglobal Rio, incluindo todos os galpões. A notícia foi mantida sob estrito embargo de confidencialidade até a conclusão da transação, agendada para o exato dia da reunião de família. Eu estava comprando a empresa que carregava o negócio sério da família dele, usando o dinheiro da comida de pobre. O ativo que eu levaria para a reunião não seria um carro de luxo ou um relógio caro, mas sim um documento assinado. O contrato de aquisição, um papel que redefiniria quem controlava o poder na família e, mais importante, quem detinha a visão de futuro. O silêncio que eu traria para a sala não seria de deslumbre, mas de absoluto pânico. O cenário em Búzios era de uma beleza quase obscena, que contrastava com a tensão palpável no ar. A mansão do meu pai, toda em pedra e madeira de lei, com vista para o mar de Jeribá, era o palco perfeito para o seu teatro de poder. Cheguei de táxi, vestida com um vestido de linho simples, sem joias, carregando apenas a minha bolsa e uma caixa de isopor térmica de tamanho considerável. Meus sapatos não eram Louboutins, mas um par de sandálias rasteiras confortáveis. Eu era, na aparência, a filha que voltou para o ninho depois de falhar, a cozinheira simpática que vinha passar um feriado. Meu irmão, Bernardo, estava lá com a esposa, a advogada metida a socialite que sequer me cumprimentou, ocupada demais em tirar fotos para o Instagram.
Meu pai, no entanto, estava diferente. A postura rígida estava ligeiramente curvada. Havia um vinco de preocupação em sua testa que nem o sol de Búzios conseguia disfarçar. Ele me recebeu com um sorriso forçado e o olhar de quem vê um problema que deve ser tolerado. Helena, que surpresa! Ele disse, a voz seca. Pensei que estivesse ocupada com suas aventuras culinárias. Espero que não tenha planejado cozinhar para nós. Lúcia já contratou uma chefe profissional de verdade para o jantar de gala. A afronta foi pública, mas eu apenas sorri, apertando a mão dele. Não se preocupe, pai. Eu trouxe algo melhor do que comida. Algo para a sobremesa. Coloquei a caixa térmica na mesa lateral, o que gerou um burburinho de curiosidade e desprezo. O jantar de finados foi uma tortura lenta de formalidades e discursos sobre a ética inabalável e a responsabilidade social da família, enquanto meu pai tentava desesperadamente medir o humor dos convidados mais importantes, o Dr. Paulo e o primo dono da Transglobal Rio. O primo, coitado, estava branco como papel, mexendo no celular e ignorando as tentativas do meu pai de fazê-lo beber e relaxar, pois ele estava no meio da negociação sigilosa de venda, sem saber para quem estava vendendo. Meu pai, então, fez a sua jogada de mestre. Ele se levantou, limpou a garganta e, no meio do discurso sobre união em tempos de crise, revelou o motivo da reunião. A Fundação Augusto enfrentava um pequeno revés financeiro e precisava de um empréstimo ponte significativo para evitar o escândalo e a queda do seu prestígio. Ele olhou diretamente para Bernardo e Dr. Paulo, mas a quantia era muito alta, e eles desviaram o olhar, nervosos. O silêncio na sala era de julgamento e medo, não de reverência. Foi a minha deixa. Eu me levantei antes que o silêncio desconfortável se dissolvesse, a caixa térmica em minhas mãos. Pai, eu não sou advogada e nem médica, mas entendo um pouco de fluxo de caixa e de ativos de valor. Minha voz calma e baixa contrastava com o desespero dele. O meu irmão e os convidados me olharam com uma mistura de curiosidade e desprezo, imaginando que eu faria um discurso patético sobre caridade ou que tentaria vender um de meus doces. Eu abri a caixa e retirei de dentro não um prato, mas um bolo de rolo de Pernambuco, coberto com uma fina camada de glacê de cachaça de alambique. Não era a peça central, era o gatilho. Ao lado, eu coloquei o contrato de aquisição da Transglobal Rio, ainda quente da impressora, e as chaves dos galpões no porto. Eu ouvi o senhor falar de crise, de ativos e de fundos. Eu continuei, ignorando o bolo de rolo. E eu notei que seu principal fornecedor de logística, a Transglobal Rio, estava enfrentando sérios problemas. Problemas que, se não resolvidos, iriam arrastar seus negócios. Na verdade, pai, eu não trouxe apenas um empréstimo ponte. Eu trouxe a solução completa. Olhei para o primo, que estava em choque. A Transglobal Rio foi oficialmente adquirida pela Arraiz Forte Logística, uma subsidiária integral da minha empresa. O contrato foi assinado há 4 horas. Meu pai soltou um som gutural, meio engasgo, meio rugido. O primo levantou-se tremendo. Como assim? Quem é a Raiz Forte? Eu sorri, tirando de dentro da bolsa o meu cartão de visita que não continha meu nome, apenas o logotipo da empresa e o título: CEO e chefe Raiz. Eu sou a Raiz Forte, pai. A chefe Raiz. A cozinheira de comida de pobre que nunca teria nada na vida. O que se seguiu foi o silêncio mais completo e absoluto que já ouvi. O silêncio não de choque, mas de anulação. Meu pai me olhou. E o que vi em seus olhos não foi raiva, mas sim a devastadora compreensão de que ele havia desprezado um império em ascensão por anos. A mulher que ele desdenhou estava sentada à sua mesa, controlando a logística que ele precisava para sobreviver à crise. A vingança estava servida. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o vento de Jeribá. O Dr. Paulo tossiu. Meu irmão Bernardo tentou disfarçar o pânico ao perceber que o pequeno revés do pai era muito maior. Meu pai, o juiz federal Augusto, mestre da oratória e do controle, estava desarmado. Ele pegou o contrato de aquisição, as mãos tremendo, e leu o nome da minha empresa, a Raiz Forte, com a incredulidade de quem vê um fantasma. Eu esperei. A minha vingança não era sobre gritar a vitória, mas sobre forçá-lo a confrontar o valor que ele havia desprezado. O valor não estava apenas na aquisição da empresa de logística, mas no fato de que o dinheiro vinha da culinária de rua, daquela que ele chamou de farinha e cozinha de pobre. A Transglobal Rio era o elo fraco da cadeia de suprimentos dele, e agora era meu. Eu tinha a chave de controle logístico de toda a fundação e de outros negócios familiares colaterais. Então, você comprou a Transglobal
Com. com seu dinheiro de cozinheira? Ele finalmente conseguiu dizer, a voz rouca, a dignidade esfarelando-se. Não, pai. Eu corrigi. A voz calma. Eu comprei a Transglobal porque, ao contrário do que o senhor pensava, a logística da comida de pobre exige precisão, eficiência e escala. O senhor me subestimou e o senhor subestimou o valor do que o Brasil tem de mais autêntico. Meu negócio é sólido porque ele valoriza o que é real. E por ironia do destino, o meu negócio é o único que tem o capital limpo e a infraestrutura para salvar o seu prestígio da ruína total. Eu me inclinei sobre a mesa, o cheiro doce do bolo de rolo misturando-se com a tensão do momento. A Fundação Augusto precisa de dinheiro e de uma reestruturação logística. Eu tenho os dois. Eu tenho a solução. Mas ela vem com um preço, pai. Um preço que não é financeiro. Ele me olhou com a expectativa de quem espera a facada final, a exigência de humilhação total. Os convidados, mudos, observavam a cena, percebendo que estavam testemunhando a queda de um patriarca e a ascensão de sua filha perdida. O meu irmão tentou intervir, mas meu pai o silenciou com um gesto da mão. Eu respirei fundo, pronta para a parte mais difícil da minha vingança. A inversão moral. Pai, o preço é o seu perdão. Não o seu perdão pela minha escolha profissional, que nunca me importou, mas o seu perdão pela sua arrogância. O senhor viveu toda a sua vida valorizando o que é formal, o que é de elite, e desprezando o que é popular, o que é raiz. O senhor me disse que eu nunca teria nada, porque o senhor não soube reconhecer o valor do que eu construí com as minhas próprias mãos e com a tecnologia que o senhor disse que eu não dominava. O preço para eu injetar o capital e a logística da Transglobal Rio nos seus negócios é que o senhor não pode mais ser o juiz federal Augusto, arrogante e distante. O senhor precisa se tornar Augusto, o homem que trabalha. Os olhos dele se arregalaram. Eu continuei, sem piscar. O senhor vai se aposentar por invalidez moral. Vai renunciar ao seu cargo antes que o escândalo da fundação se torne público. E eu o contratarei. O senhor assumirá a diretoria jurídica e de relações institucionais da A Raiz Forte Logística. Eu preciso de sua disciplina, de sua rede de contatos e de seu conhecimento legal para formalizar a nossa cadeia de pequenos fornecedores e garantir a expansão nacional. O senhor vai passar o resto da sua vida usando seu prestígio e sua mente afiada para defender os mesmos pequenos produtores de farinha que o senhor zombou naquela ceia de Natal. A proposta era um golpe de mestre. Ele seria salvo da ruína e do desmembramento do seu legado, mas sua vida profissional seria dedicada a servir o império da filha, no setor que ele desprezou, defendendo o povo que ele ignorou. Era uma vingança que o forçava à redenção. O doutor Paulo e os demais convidados balançavam a cabeça, atônitos. Meu pai piscou, o cérebro trabalhando febrilmente para processar a magnitude da oferta, a humilhação pública e a salvação pessoal, tudo em um só pacote. Meu pai ficou em pé, cambaleando levemente. Os minutos que se seguiram foram mais longos do que todos os anos da minha vida. Ele olhou para o bolo de rolo, depois para o contrato de aquisição e, por fim, para mim. O ódio estava misturado ao medo, mas por baixo de tudo, vi um vislumbre de alívio. O alívio de um homem que se vê no abismo e é puxado de volta, mesmo que pela mão que ele havia tentado cortar. Helena! Ele começou, a voz fraca. É um escárnio. É a sua forma de me punir. É a minha forma de te redimir, pai. Eu respondi. O senhor vai ter que olhar para as pessoas que o senhor desprezou e usar sua vasta experiência para servi-las, para dar-lhes a dignidade legal e estrutural que merecem. Essa é a minha punição. Forçar o senhor a encontrar valor no trabalho honesto e socialmente relevante, fora da bolha de prestígio que quase o destruiu. Eu não o quero arruinado, pai. Eu o quero mudado. A minha mãe, que havia permanecido em silêncio durante todo o confronto, soltou um soluço silencioso. Meu irmão, Bernardo, o filho de ouro, percebeu que seu pai estava sendo resgatado por uma força que ele sequer compreendia. O silêncio voltou, mas desta vez era de profunda reflexão. Meu pai fechou os olhos e, em um ato que jamais imaginei, deixou a máscara cair. Quando ele os abriu, a arrogância havia sido substituída por uma exaustão quase infantil. Ele estendeu a mão. Aceito, ele disse, a voz quase um sussurro. Aceito trabalhar para a sua comida de pobre. Apertei sua mão com firmeza. Bem-vindo à Raiz Forte Logística, diretor Augusto.
Seu primeiro trabalho é providenciar os documentos para a sua aposentadoria e o contrato de formalização do nosso primeiro polo de produção em Minas Gerais. Começamos amanhã. A transição foi a parte mais fascinante da vingança, uma verdadeira reengenharia da alma. Meu pai cumpriu sua palavra. Aposentou-se discretamente, alegando problemas de saúde, e mergulhou no trabalho. Ele, que odiava a comida popular, agora passava o dia analisando contratos de agroindústria familiar, discutindo a otimização de rotas de caminhões que levavam pães de queijo e doce de leite de pequenos sítios para as capitais. Eu o forcei a viajar para as áreas rurais, para o interior de Minas e Bahia, para que ele pudesse apertar a mão dos fornecedores que sua mente altiva jamais permitiria que ele conhecesse antes. E foi lá que a reconciliação começou de verdade. Ele, acostumado a defender grandes corporações e a lidar com o alto escalão, começou a sentir a satisfação de usar seu poder legal para proteger a simplicidade e a autenticidade. Seu primeiro grande sucesso foi na formalização de uma cooperativa de mulheres produtoras de cachaça de alambique em Paraty, garantindo a certificação e a exportação legal para a Europa. Ele voltou para o Rio com a roupa suja de barro e um sorriso sincero, falando com entusiasmo sobre a qualidade jurídica dos estatutos da cooperativa. Meu irmão, Bernardo, o cirurgião, assistiu a tudo com perplexidade. O filho de ouro via o pai trabalhar em um ritmo que nunca havia tido por sua própria fundação, e percebeu que o sucesso que ele almejava não estava na sala de cirurgia, mas na autenticidade que ele havia perdido. Ele se tornou o meu segundo projeto. A minha vingança estava completa, mas ela se transformou em algo muito maior. Eu não apenas silenciei meu pai, eu o salvei dele mesmo e o forcei a encontrar um novo propósito. A reunião de família daquele ano se tornou lendária. Meu pai, o ex-juiz federal, serviu os bolos de rolo que eu havia trazido no dia da revelação e falou sobre a importância da culinária raiz para a economia brasileira, citando leis e regulamentos que ele mesmo havia ajudado a aplicar para os pequenos produtores. O meu irmão, percebendo a mudança na dinâmica familiar e o real valor do meu trabalho, me procurou um ano depois, não para pedir dinheiro, mas para propor uma parceria, um projeto social para garantir a segurança alimentar e nutricional de comunidades carentes, usando a logística da A Raiz Forte e a estrutura de sua clínica. Ele queria usar suas habilidades para algo que tivesse a mesma raiz de valor que eu havia encontrado. O final inesperado não foi um abraço emocionado, mas uma nova fundação familiar, co-presidida por mim e pelo meu pai, a Fundação Raiz Forte, dedicada a unir a excelência legal e a logística do trabalho sério de meu pai com a minha visão de valor social e gastronômico. Meu pai, o homem que me amaldiçoou, agora era o meu maior defensor, a prova viva de que a vingança mais doce é aquela que provoca a mudança e a reconciliação, obrigando o opressor a reconhecer o valor real e a usá-lo para o bem. Eu não o derrubei. Eu o redirecionei para um caminho mais nobre, provando que o que eu trouxe para a reunião de família não foi apenas sucesso, mas a redefinição de sucesso para toda a minha família. Eu trouxe, enfim, a minha própria e irrefutável prova de valor, e ele, finalmente, me viu.